Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para você, professor Tiago Andrade, na área. Voltamos para mais uma aulinha de análise combinatória, assunto que começamos agora com a parte 1, onde nós estudamos o princípio aditivo através dos números terminais e o princípio multiplicativo através dos números fatoriais. Agora nós vamos revisar esses números rapidinhos, o que é um terminal, o que é um fatorial, a aplicação do número terminal dentro de números triangulares, e vamos começar, de fato, o princípio multiplicativo, também chamado de princípio fundamental da contagem. Vem comigo. Bom, gente, vou projetar aqui para a gente aqui o nosso slide, né? Vamos retomar o nosso estudo aí da primeira aula de análise combinatória. Sempre reforço que esse assunto ele é muito recorrente nos vestibulares, então precisa ser bem estudado, precisa ser bem aplicado. E a melhor forma que tem é a gente fazer exercícios e sempre guardar esses modelos para identificar se os exercícios da prova são de arranjo, permutações, combinações, PFC e assim por diante. Bom, querido, ainda dentro do princípio aditivo e princípio multiplicativo, nós estudamos os números terminais, que é nada mais, nada menos do que o somatório de todos os números naturais positivos menores ou igual ao número dado. Então, o número terminal ele é dado por n, mais n-1, mais n-2, reticências, mais 3, mais 2, mais 1. Onde nós vimos que um terminal vale 1 e que zero terminal vale 0, e calculamos alguns terminais. 2 terminal, 2 mais 1, 3 terminal, 3 mais 2 mais 1, 4 terminal, 4 mais 3 mais 2 mais 1, e assim por diante, onde nós vimos que 5 terminal é 15, 6 terminal é 21. Evidentemente, a grande aplicação desse número terminal não é na escrita da soma, mas sim num raciocínio de progressão aritmética que facilita através de um produto, onde nós vimos, então, que o número terminal, n terminal, de fato, ele pode ser calculado mais rápido usando n, que multiplica n mais 1 sobre 2. Esse número terminal ele é associado a uma sequência numérica muito conhecida, que é chamada sequência dos números triangulares. Essa sequência dos números triangulares é 1, 3, 6, 10, 15, 21, vai embora, assim por diante. Lógico e evidente que eu posso associar isso a essa sequência geométrica, 1, 3, 6, 10, 15, 21, que esses pontos montados desta forma vão formar um triângulo. E aí, a partir da base, 1 terminal, 2 terminal, 3 terminal, 4 terminal, 5 terminal, 6 terminal, é a mesma sequência. Então, estou associando que a lei de formação da sequência dos números triangulares é a mesma lei de formação dos números terminais, n, que multiplica n mais 1 sobre 2. E o último conteúdo que nós vimos na primeira parte de princípio aditivo e princípio multiplicativo são os números fatoriais, onde o número fatorial nada mais é do que o produtório de todos os números naturais positivos menores ou igual ao número dado. Agora, um produto. O n fatorial é o n que multiplica n menos 1, n menos 2, n menos 3, reticências, que multiplica 3, 2 e 1. Lógico e evidente que, nesse caso, a gente viu que o 1 fatorial tem que ser 1 e que o 0 fatorial também tem que ser 1. Isso é importante. 0 fatorial vale 1, porque ele é o elemento neutro. E lógico que nós calculamos alguns fatoriais, eu falei até que é bom guardar esses fatoriais iniciais. 2 fatorial é 2, 3 fatorial é 6, 4 fatorial 24, 5 fatorial 120 e 6 fatorial 720. Muita atenção a essa estratégia. O 5 fatorial é 5 vezes 4 fatorial. O 6 fatorial é 6 vezes o 5 fatorial. Então, se eu sei o de baixo, obviamente vai ficando mais fácil calcular os fatoriais mais de cima. Então, esse raciocínio ele é muito importante. Bom, o nosso objetivo agora, de fato, na segunda aula, é começar o que nós chamamos de princípio fundamental da contagem. Princípio fundamental da contagem, a abreviação bem famosa é o PFC. Esse exercício é de PFC. PFC é princípio fundamental da contagem. Ah, professor, é Premier Futebol Clube. Não.
Aqui na matemática, PFC é princípio fundamental da contagem. Esse princípio fundamental da contagem, ele também é chamado de princípio multiplicativo. Tiago, e por que ele é chamado de princípio multiplicativo? Porque consiste em multiplicarmos as possibilidades de cada fator. Aqui tem duas palavrinhas-chave que é difícil, às vezes, a gente de entender e compreender isso nos exercícios. Nem sempre serão tão claros. Eu tenho que multiplicar quem? As possibilidades. Só que eu tenho que multiplicar as possibilidades de cada fator. Então, a segunda palavrinha-chave importante aqui é fator. Então, eu tenho que separar no exercício quem são as possibilidades e quem são os fatores, porque eu tenho que multiplicar as possibilidades de cada fator. Dica importante. O princípio multiplicativo, o PFC, ele é muito recorrente quando aparece um conectivo E. Na matemática, o E indica uma multiplicação. Quando eu tenho o fator 1, o fator 2 e o fator 3 para analisar. Quando eu tenho que analisar mais de um fator, fator 1, fator 2 e fator 3, eu estou diante de um princípio multiplicativo. Então, o conectivo E, ele é peça-chave para você entender que você vai multiplicar as possibilidades de cada fator. Isso é muito importante. Agora, repito, se é só multiplicar, seria muito fácil. Mas a dificuldade está lá no texto entender quem são os fatores e quais são as possibilidades de cada um desses fatores. Então, isso vai ser a nossa primeira tarefa na aulinha de hoje, identificar quem são os fatores e quais são as reais possibilidades desses fatores. Lógico que para calcular, basta multiplicar a possibilidade do fator 1, vezes a possibilidade do fator 2, vezes a possibilidade do fator 3, assim por diante, vezes a possibilidade do fator n. Por isso que ele é chamado de princípio multiplicativo, porque o resultado total da contagem nada mais é do que a multiplicação das possibilidades de cada fator. Beleza? Claro e evidente que isso aqui não tem fórmula nenhuma, precisa apenas de raciocínios. E para raciocinar, nós precisamos de exemplos. Então, nós separamos 4 exemplos básicos para a gente compreender a construção inicial do PFC. Depois, na parte 3, nós vamos para mais 6 exercícios mais fundamentados. Beleza? Então, acompanhe comigo. Querido, primeiro exercício é um exercício de construção básica. Maria possui 3 blusas, 2 calças e 2 sapatos. De quantos modos distintos ela poderá se vestir usando uma blusa, uma calça e um sapato? Bom, lógico e evidente que eu tenho que escolher uma blusa, uma calça e um sapato. Então, é um PFC. Os fatores são a blusa, a calça e o sapato, que é o que eu quero escolher. Então, se eu tenho 3 blusas, 2 calças e 2 sapatos, os fatores são blusas, calças e sapatos. Quantas blusas ela tem? 3. Quantas calças? 2. Quantos sapatos? 2. Então, montei blusa, calça, sapato, 3, 2 e 2. Multiplica 3 vezes 2 vezes 2. O total é esse produto. 3 vezes 2 vezes 2. 3 vezes 2, 6. Vezes 2, 12. O total são 12 possibilidades. Ai, professor, eu não acredito. Bom, então chamei de blusa 1, blusa 2, blusa 3. Calça 1, calça 2. Sapato 1, sapato 2. Então ficou assim. Blusa 1, calça 1, sapato 1. Blusa 1, calça 1, sapato 2. Blusa 1, calça 2, sapato 1. Blusa 1, calça 2, sapato 2. Blusa 2, calça 1, sapato 1. Blusa 2, calça 1, sapato 2. Blusa 2, calça 2, sapato 1. Blusa 2, calça 2, sapato 2. Blusa 3, calça 1, sapato 1. Blusa 3, calça 1, sapato 2. Blusa 3, calça 2, sapato 1. Blusa 3, calça 2, sapato 2. Posso perceber que tem, de fato, 12 possibilidades aí. Eu escrevi as 12.
Ai, professor, você sempre vai fazer isso? Não. Mas esse é o modelo mais banal, mais básico que pode ter, que é quando o fator vem descarado, fácil de identificar e basta multiplicar as possibilidades de cada fator. Claro que dentro desse mesmo modelo, eu posso ter pegadinhas. Algumas condições que podem ou que não podem ocorrer, e aí eu tenho que pensar. Por exemplo, é o caso do mesmo exercício, mas melhorado. O exemplo 2. Eu coloquei assim. Maria possui 3 blusas, verde, branca e azul. 2 calças, preta e rosa. E 3 sapatos, branco, preto e azul. Sabendo que ela não usa blusa azul com calça rosa e nem usa calça preta com sapato branco, de quantos modos distintos ela poderá se vestir usando uma blusa, uma calça e um sapato? Bom, eu tenho um grupo de todas as combinações possíveis, porém existem combinações que ela não usa, é exceção. Então eu tenho que tirar essas exceções. Eu tenho que tirar do montante essas combinações que ela não usa. Então como que a gente faria esse exercício? Bom, primeiro, eu sei que a Maria tem 3 blusas, 2 calças e 3 sapatos, de acordo com as cores aqui, ó, verde, branco, azul, preto, rosa, branco, preto, azul. Então, o total de possibilidades, bom, os fatores são blusa, calça, sapato, 3, 2 e 3, mas é o 3 vezes 2, 6. 6 vezes 3, 18. Então, eu tenho no total 18 possibilidades. Então, de quantos modos ela pode se vestir, sabendo que ela tem 3 blusas, 2 calças e 3 sapatos? 18 modos diferentes. 18 possibilidades. Porém, tem combinações que ela não usa, ela tem que pensar. Qual é a primeira combinação que ela não usa? Olha para cá, ela não usa blusa azul, calça rosa. Então, se a blusa é azul, se a calça é a rosa, eu já defini quem é a blusa, quem é a calça. Só falta escolher o sapato. Já escolhi a blusa, já escolhi a calça. Só falta o sapato. Tem 3 possibilidades de sapato. Então, eu posso usar blusa azul, calça rosa, com sapato branco, com sapato preto ou com sapato azul. Mas nenhuma dessas 3 condições ela usa. Assim como eu sei que ela não usa calça preta com sapato branco. Opa, calça preta com sapato branco. Não tem coincidência com o de cima, porque de cima é calça rosa, aqui é calça preta. Então, eu jamais vou usar uma calça preta com sapato branco. Por quê? Não sei, ela não usa. Então, se eu coloco uma calça preta e um sapato branco, eu poderia escolher 3 blusas. Verde, branco, azul. Nenhuma dessas 3 combinações de blusas serão usadas com calça preta e sapato branco. Então, existem mais 3 possibilidades aqui que ela também não usa. Ao princípio aditivo, tem 3 possibilidades com blusa azul e calça rosa e mais 3 possibilidades com calça preta e sapato branco que ela não usa. Então, tem 6 possibilidades que ela jamais usaria. Então, daquelas 18, 6 ela não usa. Então, o total de combinações que ela poderá se vestir são as 18 menos 6, ou seja, 12 possibilidades. Então, quando existe alguma coisa que não pode ocorrer, eu faço ela ocorrer e analiso o restante. Então, se ela não usa blusa azul, calça rosa, eu só iria analisar o sapato. Quantos sapatos ela tem? 3. Então, ela pode pegar essa combinação com 3 tipos diferentes de sapato. E assim por diante. Então, o exercício ele fica fácil desde que eu entenda a necessidade de separar o que ela não usa. Desde que eu entenda a necessidade de separar o que não pode ocorrer. Beleza? Simples assim. Bom, agora nós vamos para outros 2 modelinhos. Porém, o terceiro modelo já fica um pouquinho mais complicado de se construir, de se entender o que são possibilidades e fatores. Então, acompanhe a leitura aí. Um código Morse possui 4 símbolos. Arroba, hashtag, S cifrão e o E de música de sertanejo. Então, arroba, hashtag, S cifrão e o E de música sertaneja. Neste código, as informações podem conter
de 1 até 5 símbolos. Quantas informações podemos transmitir neste código? Bom, primeira coisa, eu só forneço nesse código a utilização de 4 símbolos. Então, ele é um código ternário. Beleza? Perdão, quaternário, né? Por quê? Porque eu só utilizo 4 símbolos. Arroba, hashtag, S cifrão e o E de música sertaneja. Agora, as informações podem conter de 1 até 5 símbolos. Primeiro, se ele pode conter de 1 até 5 símbolos, eu tenho informações com 1 símbolo, informações com 2, informações com 3, informações com 4 ou informações com 5. Existem vários tipos de agrupamento. E para cada um desses símbolos eu tenho sempre 4 possibilidades. Thiago, mas pode repetir símbolo? Querido, se eu posso usar até 5 símbolos, é garantido que eu posso repetir. Eu não falei que tem que ser 4 símbolos distintos, sem repetição? Então eu tenho que considerar que eu posso sim repetir símbolos. Só que como que a gente faria esse exercício? Bom, eu tenho aqui os 4 símbolos. Arroba, hashtag, cifrão e o E. Só que eu posso usar de 1 até 5 símbolos. Informações com um único símbolo. Eu vou imaginar um único símbolo. Quantas possibilidades para ele eu tenho? 4. Ou arroba, ou hashtag, ou cifrão, ou E. Então tem 4 possibilidades. Agora eu posso ter informações com 2 símbolos. Para o primeiro símbolo, 4. Para o segundo símbolo, 4. Thiago, pode repetir? Pode. Posso usar até 5. Então 4 vezes 4, 16. Pode ser arroba, hashtag, cifrão, E. Hashtag, hashtag, cifrão, hashtag, E. Cifrão, cifrão, hashtag, cifrão, E. E assim por diante. São 16 possibilidades. Agora, com 3 símbolos. Símbolo 1, símbolo 2, símbolo 3. O primeiro símbolo eu tenho 4 possibilidades. Para o segundo, 4. E para o terceiro, 4. 4 vezes 4 vezes 4, 64. Se eu tivesse 4 símbolos, 4 para o primeiro, 4 para o segundo, 4 para o terceiro, 4 opções para o quarto. 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, 256 possibilidades. Pode conter até 5. Então, com 5 símbolos, 4 para o primeiro, 4 para o segundo, 4 para o terceiro, 4 opções para o quarto e 4 opções para o quinto. 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 me dá 1024. Como as informações podem conter 1, 2, 3, 4 ou 5 símbolos, eu somo essas possibilidades. 4 mais 16, mais 64, mais 256, mais 1024, que vai totalizar 1.324 opções de códigos. Então, com um código quaternário de 4 símbolos, com informações de 1 até 5 símbolos, eu posso transmitir 1.364 informações codificadas, que somente uma determinada tribo, um determinado grupo de pessoas poderá decifrar o que aquela informação quer dizer. Isso que é um código mostra. Geralmente o código mostra é muito utilizado no sistema binário, 0 e 1. Isso é bem interessante. Então o exercício ele é simples, porém eu preciso entender que eu não tenho uma única possibilidade, eu tenho várias. E dentro de cada possibilidade, a quantidade de fatores aumenta. Eu posso ter 1 fator, 2, 3, 4 ou 5 fatores. Beleza? E para cada fator, eu tenho 4 possibilidades de símbolos. Arroba, hashtag, cifrão e o E da música sertaneja. Beleza, queridos? Bom, o nosso último modelinho, e importantíssimo, é esse aqui. Em um teatro, o sistema de iluminação é constituído de 6 lâmpadas, cada uma com o seu próprio interruptor. De quantos modos distintos podemos iluminar esse teatro? Bom, tenho certeza que se você der um pause e tentar fazer aí no vídeo, esse pause que você vai dar, marca 4, 5 minutos e pensa. Vê se você consegue visualizar quem seriam as possibilidades e quem seriam os fatores. É muito interessante isso. Bom, queridos, se eu tenho 6 lâmpadas, cada lâmpada é um fator.
Lâmpada 1, lâmpada 2, lâmpada 3, reticências, lâmpada 6. Agora, para cada lâmpada, só existem duas possibilidades. Ou ela vai estar acesa, ou ela vai estar apagada. Ah, pessoal, mas eu nunca ia pensar nisso. Por isso que eu falei que o difícil no exercício é identificar, caracterizar quem são os fatores e quais são as possibilidades. Eu tenho 6 lâmpadas, então vou ter 6 fatores. Agora, cada lâmpada só admite duas possibilidades. Ou ela vai estar acesa ou ela vai estar apagada. Então, lâmpada 1, aceso ou apagado. Lâmpada 2, aceso ou apagado. Lâmpada 3, aceso ou apagado. 4, aceso ou apagado. 5, aceso ou apagado. Lâmpada 6, aceso ou apagado. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 a sexta, ou 64 possibilidades. Tiago, essa é a minha resposta. Não. Eu tenho 64 possibilidades de combinar 6 lâmpadas em acesa e apagada. Só que a pergunta, vou voltar lá no texto, de quantos modos eu posso iluminar este ato? Querido, existe uma possibilidade dentro das 64 que não me interessa. Então, eu vou tirar uma possibilidade das 64. Qual que seria essa possibilidade? Seria a possibilidade de todas as lâmpadas estarem apagadas. Apagada, 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 apagada. Porque se todas estiverem apagadas, é evidente que eu não estaria iluminando. A pergunta é iluminar esse teatro. Então, todas apagadas não iluminam o teatro. Então, 64 menos 1 são 63 formas de iluminar esse teatro. Às vezes o aluno fala assim, Tiago, eu não concordo com esse raciocínio, não. Bom, vamos começar a concordar. Mas vamos reduzir para 3. Se fosse apenas 3 lâmpadas. Aí o total seria 2 elevado a 3, que seria 8. Acesa, apagada, acesa, apagada, acesa, apagada. Seriam 8 possibilidades. Agora, vamos pensar aqui rapidinho. Dessas 8 possibilidades, de quantas formas eu posso iluminar? Bom, aí seria o total 8 menos 1. Tem que tirar a mesma possibilidade de todas estarem apagadas. O total seriam de apenas 7 formas de iluminar. O aluno fala assim, Tiago, eu não acredito nisso não. Filho, então vamos pensar. Eu posso iluminar somente com a lâmpada 1. Eu posso iluminar somente com a lâmpada 2. Ou eu posso iluminar somente com a lâmpada 3. Agora, eu posso utilizar duas. Eu posso iluminar usando L1, L2. Eu posso iluminar usando a L1 e a L3. E eu posso iluminar usando a L2 e a L3. Só até agora já são 3 possibilidades. Com mais 3 de uma única lâmpada, com 3 de duas. Então, são 6 possibilidades. Agora, eu posso iluminar utilizando as 3. Utilizando as 3 é L1, L2 e L3. Repara que existe uma possibilidade agora com 3 lâmpadas. Então, utilizando uma lâmpada, 3 possibilidades. Utilizando duas, 3. Utilizando as 3, 1. 3 mais 3 mais 1 me dá 7 possibilidades. Repara que não deu 8. Porque tem uma que estão todas apagadas que eu sempre preciso o quê? Descartar. Esse raciocínio é muito interessante e esse raciocínio é importantíssimo para a nossa prova. Então, o raciocínio, ele se dá a partir do momento em que eu separo o que é fator, o que são as possibilidades de cada fator. Isso não é tão simples e não é tão rápido. Por isso, você precisa fazer exercício. Beleza? Logo, logo, a gente volta com a parte 3 de princípios multiplicativos, onde nós vamos estudar mais modelinhos e interessantes para o Enem. Beleza? Beijo do Titi e até a próxima, se Deus quiser. Bye, bye.